Bom dia, turma 91, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, pessoal, a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho dentro de radicais. O que a gente viu até agora? Nós vimos adição e subtração de radicais, né? Com o mesmo índice e radicando. E vimos também a adição e subtração com radicais diferentes, né? Que foi da semana passada, que a gente aprendeu então que tem que simplificar aqueles radicais, tá? Então, adição e subtração, lembrando que tem que ser o quê? Semelhantes, ok? Nosso capítulo agora, nossa próxima etapa é a multiplicação e a divisão de radicais. Então, para somar ou subtrair, eles têm que ser semelhantes. Já para multiplicar, não precisa ser semelhante. Então, de acordo com o material que eu dei para vocês, não é? Lá na plataforma, tá? Que seria também da aula de hoje. O que nós temos ali? Por exemplo, raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 2, tá? O que nós temos que fazer? Deixa eu centrar aqui para ficar legal. Nós temos que multiplicar radicando por radicando. Então, radicando com radicando, multiplicando, vai me dar o quê? Raiz quadrada de 6, tá? Vamos ver um outro exemplo. Raiz quadrada de 6 vezes a raiz quadrada de 2. Então, o que a gente tem que fazer? Multiplicar radicando com radicando. Então, 6 vezes 2, raiz de 12. Lembre-se que eu sempre digo para vocês o quê? Que todas as respostas de matemática devem ser simplificadas o máximo possível, não é? Então, aqui nós temos que enxergar que a raiz quadrada de 12, ela pode ser simplificada. E isso a gente já sabe fazer, não é? Então, como é raiz quadrada, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 12 e vou decompor em fatores primos. Então, 12 dá para dividir por 2, que dá 6. Por 2 dá 3. E por 3 me dá 1. Portanto, a raiz quadrada de 12, como o índice é 2, eu vou pegar pares de números iguais. 2 ao quadrado. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 que sobrou. Então, aplicando a propriedade de índice igual a expoente, vai me dar 2 raiz quadrada de 3. Então, o que eu fiz nesse último aqui? Eu apenas simplifiquei a raiz, tá? Então, isso já é uma matéria anterior, ok? Tranquilo? Vamos para mais alguns exemplos. Vamos ver aí mais um exemplo de, vamos ver, 2 raiz de 5 vezes 3 raiz de 2. Mesma coisa, multiplica-se radical com radical. E aqui vocês viram que tem númerozinho fora, né? Multiplicando a raiz. Então, a gente trabalha da mesma forma. Eu multiplico, vamos pegar aqui cor diferente, os números que estão fora. 2 vezes 3, 6, raiz de... E agora eu multiplico os números que estão dentro da raiz. 5 vezes 2, 10. Então, a multiplicação ela é bem mais rápida, ela é bem mais simples, não é? Raiz de 10 não dá para simplificar, então fica assim mesmo.
Vamos ver o outro? 3 raiz de 2 vezes 4 raiz de 3. Então, o que a gente faz aqui? Multiplica-se, como eu coloquei lá, né? O que tá fora com o que tá fora e o que tá dentro com o que tá dentro. Então, primeiro eu vou multiplicar 3 vezes 4, que vai me dar 12. Raiz, e agora o que tá dentro com o que tá dentro, que são os radicandos. 2 vezes 3, 6. Raiz de 6 não dá para simplificar, então fica assim mesmo. Agora vamos ver um de divisão, né? Porque agora o processo de divisão continua, segue o barco, a mesma coisa. Raiz quadrada de 15 dividido pela raiz quadrada de 5. Mesma coisa, radicando com radicando. Então, 15 dividido por 5, raiz quadrada de 3. Percebam que a gente está trabalhando apenas com raízes que tenham sempre o mesmo índice, né? Índice 2, índice 2, eu poderia ter colocado aí um índice 3, isso não importa. Vamos ver mais um exemplo? Raiz quadrada de 32 dividido pela raiz quadrada de 2. Segue o baile, radicando com radicando. 32 dividido por 2 vai me dar 16. Raiz quadrada de 16. E essa raiz a gente não precisa nem simplificar, porque a gente já sabe que a raiz de 16 é 4. Ah, mas vai que é um número muito grande, eu não sei como é que é a raiz. Tranquilo, então a gente aplica o processo da decomposição. Ah, eu não me lembro quanto é a raiz de 16. Então divide. Simplifica. Por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Como a raiz é quadrada, eu tenho que pegar pares de números iguais. Então, aqui eu tenho um par e aqui eu tenho outro par. Então, raiz de 16 é a mesma coisa que a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Aplicando a propriedade, 2 vezes 2, que vai me dar 4. Não ficou ninguém dentro da raiz. Eu consegui pares certinho, certo? Então, a multiplicação e a divisão, eu não preciso me preocupar se são semelhantes ou não. Então, multiplico o que está dentro com o que está dentro. O que é o que está dentro? É o radicando. Então, multiplicam-se os radicandos e o númerozinho que está fora com o númerozinho que está fora, que é o que está multiplicando essa raiz, certo? Então, fica lá as atividades que eu sugeri para vocês, tá? Fica lá na plataforma e na agenda eletrônica. Dúvidas, a gente se comunica lá pela plataforma, ok? Então, aqui, só para terminar e deixar bem claro, a gente está trabalhando com raízes que têm o mesmo índice. Nosso próximo assunto vai ser trabalhar com raízes que não têm o mesmo índice, certo? Um grande abraço para vocês, até a próxima!